2 assassinatos no Planalto Norte catarinense. Corretores são assassinados dentro de imobiliária em Balneário Pissarras. Pornografia infantil e estupro de vulnerável. Professor da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis é preso em flagrante pela Polícia Civil. O alto consumo dos alimentos ultraprocessados. Estudo revela que Florianópolis é a cidade brasileira que mais consome alimentos ultraprocessados. Frio em Santa Catarina, calor forte na Europa. Verão em Portugal registra temperaturas acima dos 45 graus. A chance de entrar na UFSC. Universidade destina vagas para alunos entrarem na instituição por meio da análise do histórico escolar. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade nessa quarta-feira com a prisão de um professor da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Ele foi preso acusado de armazenar pornografia infantil e também por estupro de vulnerável. Pelo menos 6 vítimas foram identificadas. O professor Alexander de Oliveira Ribeiro, de 34 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira pelo crime de pornografia infantil. Ele era auxiliar de sala em uma creche municipal da região central de Florianópolis. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito depois que familiares das crianças denunciaram o professor ainda no início de junho. Na casa do homem foram encontrados em apenas um dos aparelhos eletrônicos mais de 5.000 fotos e vídeos de pornografia infantil. Além disso, o professor também é investigado pelo crime de estupro de vulnerável. As investigações identificaram até agora 6 crianças vítimas dos abusos. Muitas imagens, muitas imagens mesmo de pornografia infantil e algumas fotos produzidas por ele mesmo em sede escolar. Hoje, quarta-feira, ele vai ser encaminhado para a audiência de custódia e lá o judiciário vai decidir a vida dele. O prefeito da capital divulgou um vídeo nas redes sociais onde afirma que o professor foi afastado logo após as primeiras denúncias e que vai discutir quais procedimentos podem ser aprimorados. Nós estamos apurando o que aconteceu nesse caso e vamos trabalhar da nossa parte aqui para apurar todos os fatos. Onde foi que o protocolo falhou e aonde a gente pode melhorar para que essa violência não se repita nunca mais. A Polícia Civil ainda vai analisar outros discos rígidos encontrados com o suspeito. Somadas, as penas para os crimes cometidos ultrapassam os 20 anos de prisão. Em Balneário Pissarras, litoral norte do estado, 2 corretores foram assassinados a tiros dentro de uma imobiliária. William Tenório. Os 2 homens foram brutalmente assassinados dentro de uma imobiliária no centro de Balneário Pissarras, litoral norte de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Tiago Adolfo, de 29 anos, e David Luiz Leite, de 46 anos. A polícia militar confirmou que prendeu em flagrante o suspeito dos disparos, Ralph Mank Jr., que é o dono da imobiliária. Com o suspeito foi encontrada uma pistola provavelmente usada no crime. Ele relatou aos policiais que agiu em legítima defesa e que a motivação do crime tem ligação com uma dívida no valor de R$25 mil relacionada à venda da parte do comércio. A morte de David causou forte comoção nas redes sociais. O corretor era bem conhecido na região por ser cantor da dupla sertaneja Davi e Daniel. O caso agora está com a Polícia Civil, que segue com as investigações para esclarecer a motivação exata e a dinâmica completa dos fatos. William Tenório, de Joinville, para o Band Cidade. Também no litoral norte do estado, só que em Itapema, um homem foi preso acusado de ser o líder de uma quadrilha que roubava caminhões e mantinha os motoristas em cárcere privado. O homem não teve o nome divulgado pela polícia e foi preso nesta terça-feira. Na casa dele, os policiais apreenderam um helicóptero avaliado em R$3 milhões, além de um carro de luxo, uma moto de alta cilindrada, além de relógios de luxo. Ao todo, a Operação Carga Pesada prendeu outras 2 pessoas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e cumpriu outras 5 ordens de busca e apreensão na capital sul-matogrossense. Uma outra pessoa foi presa em Guarulhos, São Paulo. De acordo com as investigações, o grupo criminoso roubava caminhões que eram levados para países vizinhos e depois usados para transporte de cocaína e cigarros contrabandeados.
Os motoristas eram atraídos por falsas propostas de frete, tinham os caminhões roubados e eram submetidos a cárcere privado. O prejuízo supera os 50 milhões de reais. Uma operação conjunta das polícias rodoviárias federal e militar apreendeu mais de 300 quilos de cocaína no oeste do estado. A apreensão de 330 quilos de maconha foi feita na noite de terça-feira na BR-153, em Água Doce, no oeste catarinense. O motorista, um gaúcho de 23 anos, sem carteira de habilitação e com passagem por tráfico, foi preso em flagrante. A droga estava escondida na caçamba de uma picape roubada, que usava placas clonadas e levava outros 2 pares de placas falsas. O veículo, licenciado no Rio Grande do Sul, estava equipado com antena de internet via satélite, usada para manter contato com outros envolvidos no esquema. O suspeito foi encaminhado à delegacia e vai responder por tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículo. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de prisão. Um grave acidente na BR-280 em Mafra, Planalto Norte catarinense, tirou a vida de um padre na noite desta terça-feira. O padre Wilson Maiorque, de Caçador, no meio-oeste, dirigia um carro que bateu de frente em um caminhão. O sacerdote foi encontrado pelos bombeiros sentado no banco do motorista em parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser retirado com vida, foi levado para a Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, mas não resistiu aos ferimentos. O padre Wilson morreu um dia antes de completar 57 anos de idade. A Diocese de Caçador publicou uma nota de pesar pela morte do religioso. O motorista da carreta envolvido no acidente, de 51 anos de idade, não se feriu. Já na SC 446, em Treviso, no sul do estado, um homem morreu em um acidente, também entre um carro e um caminhão. O Fabiano Jesus de Paula, de 44 anos de idade, dirigia o carro com placas de Lages, que bateu de frente no caminhão com placas de Criciúma, no trecho da rodovia que corta o bairro Forquilha. Fabiano morreu ainda no local da batida. O passageiro do carro teve múltiplas fraturas e foi levado em estado grave para o Hospital São José, em Criciúma. Fabiano era funcionário de uma empresa de segurança que manifestou pesar pela morte nas redes sociais. 11 dias após a tragédia que matou 8 pessoas em Praia Grande, no sul catarinense, os voos com balões foram retomados nesta quarta-feira. De acordo com a associação que representa o setor em Praia Grande, o primeiro balão decolou por volta das 7 horas da manhã. Outros voos programados para esta quarta-feira foram realizados segundo a entidade. A retomada dos voos veio com novas medidas de segurança, como 2 extintores de incêndio em cada balão, uso de rádios comunicadores e melhorias técnicas na operação dos equipamentos. Além disso, a associação implementou um boletim diário sobre as condições climáticas para orientar a prática do balonismo, com caráter orientativo. Atualmente, 47 empresas oferecem o balonismo na entidade. Enquanto isso, as investigações da Polícia Civil sobre a queda do balão que matou 8 pessoas prosseguem, assim como o prazo de 10 dias úteis dado pelo Ministério Público para que a empresa responsável pelo balão que caiu aponte as circunstâncias do acidente. A seguir, a análise política de Cláudio Prisco Paraíso no Band Cidade. Veja também, nossos repórteres mostram, Florianópolis é a cidade com o maior consumo de alimentos ultraprocessados do país. Detalhes na sequência, volte já. Voltamos com o Band Cidade, com Cláudio Prisco Paraíso, porque o assunto agora é a política. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Como vai, Rodrigo? Tudo bem. Prisco, vamos lá. Bolsonaro vinha, mas não vem mais, é isso? Não vem mais porque baixou o hospital novamente. Aliás, a saúde do ex-presidente, Rodrigo, não está das melhores. Ele se encontra fragilizado, tem tido frequentes manifestações que já preocupam não apenas o corpo médico que o acompanha, mas as próprias lideranças nacionais do PL. Até que ponto ele vai ter vitalidade para enfrentar essa caminhada político-partidária e eleitoral. Nós temos aqui o comunicado assinado pelos 2 médicos, falando em gastrite, esofagite, soluços, vômitos e tudo mais, e vai ficar no estaleiro por 1 mês.
inclusive falando pouquíssimo. Ou seja, o compromisso aqui em Santa Catarina, sexta em Balneário Camboriú, sábado em São José, com o lançamento do Rota 22, foi cancelado por decisão do presidente do partido, o governador Jorginho Melo. Próximo telão, aqui está justamente a nota oficial. Teremos aqui em Santa Catarina apenas o encontro estadual do PL Jovem. A nova data vai depender, evidentemente, da confirmação do ex-presidente da República. O PL não quis correr risco. Toda uma expectativa para a vinda do ex-presidente. Daqui a pouco ele não vem, e se não reúne um público significativo? Seria muito danoso para o PL em Santa Catarina. Próximo telão, inclusive estava prevista uma motociata. Sim, porque o presidente primeiro ia a Balneário Camboriú e em Tijucas, uma motociata até São José. Está tudo derrubado. Próximo telão. Até porque esse foi o evento de Criciúma, agora início de junho, do PSD. Reuniu muita gente. E o contagiamento paralelo seria inapelável. Ainda mais nesse quadro de polarização das duas candidaturas, Jorginho Melo e João Rodrigues. Por falar em João Rodrigues, essa era a foto de ontem, que eu chamei tardiamente. Esperidião Amin no aniversário de João Rodrigues no ano passado. Nesse ano ele não compareceu. Esperidião Amin observa o quadro. Se ele tiver espaço no contexto da União Progressista com Jorginho Melo, ok. Se não, a possibilidade do entendimento da federação com João Rodrigues do PSD. Próximo telão. E aqui foi o encontro do PP, na última sexta-feira, aliás, foi o último evento progressista, além de Esperidião Amin, José Milton, que vai assumir a presidência do partido, e várias outras lideranças. Sim, último encontro, porque a partir de agora a intenção é que o PP e União Brasil façam reuniões conjuntas no contexto da federação. Próximo telão. E o PT, nesse exato momento, está começando o último debate dos candidatos à presidência do PT, que realiza o seu PED, processo de eleição direta. Todos os filiados votam no próximo domingo para escolher um dos 5 candidatos. Hoje é o último debate. Estão aí 2 vereadores da capital e 3 dos 4 estaduais são candidatos. Luciano Carminati, Fabiano da Luz e padre Pedro Baltzeira. Veja que o PT anda fraco das pernas em Santa Catarina, mas a disputa pelo comando é vigorosa, Rodrigo. Obrigado, Prisco, pelas informações. Forte abraço. Boa noite para você. Até amanhã. Olha só, uma pesquisa apontou que Florianópolis é a cidade com um dos maiores percentuais de consumo de alimentos ultraprocessados. E esse consumo em excesso pode trazer riscos à saúde. Aos 37 anos, a Caroline lembra bem da cirurgia que teve que fazer devido ao alto consumo de alimentos ultraprocessados. Eu já fiz uma cirurgia bariátrica há 12 anos, retornei a engordar e agora estou tentando voltar a nutricionistas, a exercício físico para recuperar o ganho, de reganho de peso. Eles já fazem parte dos hábitos alimentares de uma parcela expressiva da população. Consumo bastante queijo, presunto, mortadela. Eu gosto bastante, tanto de biscoito industrializado, gosto também de salame. Um estudo realizado por pesquisadores da USP revelou que em Florianópolis os alimentos ultraprocessados compõem cerca de 30% da dieta dos moradores. É o maior percentual do país. Além disso, todas as cidades de Santa Catarina têm esse tipo de alimento em mais de 20% das calorias consumidas. Os ultraprocessados são alimentos que passam por múltiplas etapas de processamento e adição de ingredientes artificiais,
como corantes, aromatizantes e conservantes. São pobres em nutrientes essenciais e ricos em açúcares, gorduras saturadas e sódio. Se consumidos em excesso, podem causar sérios riscos para a saúde. Principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, que a gente chama, que são doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, obesidade. Alguns tipos de câncer também já estão relacionados com a alimentação de ultraprocessados, principalmente do intestino. E hoje em dia já tem alguns estudos mostrando que demências, depressão também podem estar relacionadas com o consumo de ultraprocessados. Para essa nutricionista, é preciso ficar alerta aos rótulos dos alimentos. Muitos produtos que são rotulados como fit, diet, light, na verdade, eles enganam a população, né? Então, a primeira dica que eu tenho que dar é ler o rótulo e ver a composição dos ingredientes ali, né? O que tem ali naquela composição. Além disso, a médica ainda afirma que são necessárias políticas públicas para uma mudança concreta nos hábitos alimentares. Não adianta eu aqui dentro do consultório todo dia ficar falando para os pacientes que eu atendo que eles precisam parar de consumir ultraprocessados, né? Se eles eles chegam no mercado e o que eles têm acesso, né, pelo seu poder aquisitivo é aquele produto, se eles acham aquilo mais prático, se eles não têm esse entendimento, né, cultural. E se por aqui o frio tem sido intenso, na Europa é a onda de calor que tem chamado a atenção, com temperaturas acima dos 40 graus. Vamos a Lisboa, em Portugal, conversar com a correspondente Fabiane Paza ao vivo. Fabiane, muito boa noite para você. Estou vendo que você está com roupas leves, porque deve estar um pouco mais ameno, mas o dia foi quente por aí, né? Conta pra gente. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Realmente, situação oposta aqui na Europa, onde a situação é de alerta por conta do calor intenso que tem feito nos últimos dias. Agora, pouco mais de 11 horas da noite aqui em Lisboa, 21 graus, mas nem se compara aos 39 que a gente sentiu ontem ao longo do dia. Essa situação de calor intenso, aliás, vem mudando a rotina em vários países aqui da Europa. Na França, a Torre Eiffel foi fechada por questão de segurança e conforto dos visitantes e também das equipes que trabalham no local. Mais de 2.200 escolas francesas também foram fechadas nos últimos dias para evitar a exposição dos estudantes ao calor. Situação semelhante também na Alemanha, que liberou estudantes. Em Berlim, os termômetros bateram os 39 graus, 15 graus acima da média histórica para o mês. Já na Itália, os trabalhadores que atuam ao ar livre foram proibidos de trabalhar em pelo menos 13 regiões onde a situação é de alerta. Aqui em Portugal, o recorde foi batido no fim de semana, onde a temperatura na cidade de Mora passou dos 46 graus, Rodrigo. Situação de alerta por aqui e de orientação para muita hidratação e evitar a exposição a esse calor para quem puder. Eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Fabiana, pelas informações. 46 graus, que calorão. Obrigado, boa noite para você. Vamos lá, a seguir as informações da educação no Band Cidade. A Universidade Federal de Santa Catarina tem vagas abertas para graduação com seleção por meio do histórico escolar. Detalhes após o intervalo. Fique com a gente. Voltamos com o Band Cidade e com o portal TVBV Online no telão para os destaques do momento. Eu separei uma informação bem importante. Um vídeo, músico e esposa são acusados de espancar jovem. É um vídeo que circula nas redes sociais e que mostra uma jovem de 19 anos espancada por um músico de 44 anos de uma banda conhecida na região e pela esposa dele. O caso foi registrado numa empresa do bairro Santo Antônio de Lisboa, aqui na capital, no dia 27 de junho e teria sido motivado por uma acusação de assédio feita pela vítima. Tem um vídeo completo ali, claro, com as devidas salvaguardas para reservar a identidade das pessoas, mas o fato é que ali, ó, tem a mulher foi agredida por um pedaço de madeira pela outra mulher, o músico chega a dar um tapa na vítima no momento em que ela indaga sobre o suposto assédio. Todas as informações no portal. O caso é investigado pela Polícia Civil catarinense. Situação bastante complicada. Essas e outras informações você confere no portal TVBV Online. Acesse a partir do QR Code que está na sua tela para ficar muito bem informado.
A Universidade Federal de Santa Catarina tem até hoje oportunidade de ingresso em cursos de graduação por meio do histórico escolar. São mais de 600 vagas em diversos campos do estado. Os detalhes com a repórter Thaisa Kisiel. Essas são aquelas vagas remanescentes do vestibular. Então, as inscrições são para mais de 600 vagas na UFSC, com seleção pelo histórico escolar. E se encerram, então, à meia-noite de hoje, dia 2 de julho. A novidade desta seleção está justamente na avaliação das notas do último ano do ensino médio, para que os estudantes possam ingressar neste segundo semestre letivo de 2025 da UFSC. São 600 vagas para diferentes cursos aqui da universidade, nas modalidades presencial e também à distância. E tem vagas para engenharias, administração, química, matemática, história e até agronomia. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da UFSC e só podem se inscrever aqueles alunos que já concluíram o ensino médio. A confirmação de quem foi aprovado será divulgada no dia 14 de julho. De Florianópolis, Thaisa Kisiel. Agora nós vamos lá para o Alto Vale do Itajaí. Rio do Sul tem uma nova centenária, uma mulher que acabou de completar 1 século de vida. Eu falo da dona Gabriela de Araújo Kriek, que chegou então a esse século de vida com bastante alegria e com muita disposição. Vamos conferir um pouquinho da história dela? Acompanhe comigo no VT, vamos lá. Ela celebrou a chegada dos 100 anos com todo aquele glamour que sempre a acompanhou. Maquiagem, cabelo modelado, unhas feitas, o cuidado com o visual nos detalhes. Afinal, elegância e estilo são palavras que definem Gabriela Júlia ou simplesmente Gabiju para a família e amigos. Gabiju nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 30 de junho de 1925 e veio para Rio do Sul com apenas 17 anos. Aqui conheceu o Oswaldo Kriek, com quem formou a família. Aqui eu conheci o meu bonitão, marido, bem. Fui muito feliz, graças a Deus, tive um marido maravilhoso, só que Deus não quis deixar ele para mim. Levou, mas ele está bem com ele lá em cima. Mãe de 4 filhos, um em memória, avó de 8 netos e com vários outros descendentes, Gabiju viu a família crescer e não poupa elogios a Rio do Sul e a Santa Catarina, mas sem esquecer de onde veio. Eu amo Rio do Sul, adoro as pessoas de Rio do Sul. Todos educados, bons no tratar, parecem meus cariocas, tá? Amo Santa Catarina, tudo aqui é bom. A pintura é uma das paixões de Gabiju. As telas que decoram as paredes do apartamento são de autoria dela. A artista gosta de apreciar as cores. Moradora do bairro Sumaré, a centenária também passa o tempo lendo e muitas vezes sem óculos. O que eu gosto de fazer? Ler. Eu gosto de fazer um bordadinho, um tricôzinho, uma pintura também, principalmente a pintura. O lidar com cores. Eu gosto muito de lidar com cores. Legal, e é isso. Ficamos por aqui com o Band Cidade. Para rever o nosso conteúdo, o portal TVBV online à disposição. Acesse e confira QR Code na tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para encerrar, imagens de mais um dia gelado em Santa Catarina. Sempre belas imagens da Serra Catarinense para você conferir esse dia que foi frio lá no comecinho aqui em Santa Catarina. Fica aí as imagens belíssimas para você. Forte abraço, obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.